Vamos lá. Essa é a nossa mentoria, né? Vamos começar. Primeiro, o que interessa? A gente não estuda à toa, a gente estuda para poder ser funcionário público, né? Nesse momento de dificuldade do país, da situação financeira que o país está, é o melhor emprego que tem, porque é o emprego que é estável. Pode não ser muito, pode ser muito, mas é aquele emprego que vai te dar uma estabilidade, que não vai te mandar embora porque você é o mais novo da empresa, não vai te mandar embora porque você não está rendendo naquele mês o suficiente em função de um problema que você tem na sua família. Então, assim, e fora que é um emprego que você pode desenvolver carreira, você pode sim crescer, né? E o que a gente tem de projeção de concurso público hoje? Nós temos Casimiro de Abreu, né? Como todo mundo sabe, lançaram, essas prefeituras às vezes são meio enroladinhas, né? Então a IBAM lançou o edital, logo depois retirou, porque provavelmente vai fazer alguns ajustes. Inclusive, nossos alunos que estão esperando a gente lançar a turma, eu já falei com uma galera sobre isso, vou repetir. Nós estamos esperando o edital ser republicado para poder lançar a turma. A turma está pronta, está no papel. A hora que lançou agora, daqui a 2 minutos eu lanço para vocês. Só que eu não posso colocar agora, porque se entrar lei orgânica, se entra informática, se entra conhecimentos do município, se entra raciocínio lógico, eu preciso inserir essas disciplinas na grade de vocês. Então, para eu não fazer modificação no meio do processo, eu vou começar corretamente como o edital tá pedindo, tá? Porque a gente, como eu falei para vocês, a gente estuda focado e direcionado. A gente não perde tempo estudando besteira, a gente não perde tempo estudando aquilo que não nos interessa. A gente estuda para você passar. Só que uma coisa importante de vocês entenderem é o seguinte, galera. Eu trabalho. Priscila, eu trabalho de manhã à tarde, chego 7h30, 8 horas da noite em casa, então não vou conseguir. Não, você vai conseguir sim, vai depender muito da sua organização e disciplina, tá? Vamos falar sobre isso mais à frente. Nós temos a Peribé, mais para o interior, né? Casimiro mais nessa região aqui próxima, região dos lagos. A Peribé, que é mais no interior, que está para sair também, já temos a prévia do edital, a premissa do edital. Rio das Ostras é um concurso retomado, que é só lançamento de prova, na verdade, é a retomada de uma prova que foi marcada em 2020, então é só para a galera que já está inscrita. Saquarema, que o pessoal está alvoroçado, que a prefeita já falou que vai ter o concurso agora no começo do ano, e vai ser um concurso concorridíssimo, vai ser muito concorrido, tá? Tá muito baixo, gente? Tá baixo, Arildo? Sinalize aí para mim que você tá na minha tela, por favor. Não, tá ótimo. Tá. São Fidélis, processo seletivo que, ó, eu quero ver a galera de São Fidélis igual o pessoal de Campos. Todo mundo que fez o curso com a gente de Campos entrou. Todo mundo. Assim, todos os alunos que fizeram o curso de Campos com a gente conseguiu entrar, conseguiu classificação. Hoje eu fiz divulgação aí. Então é isso que eu quero do pessoal de São Fidélis também, que é o mais próximo que a gente tem. E a SEDUC, né, pessoal? SEDUC, Secretaria do Estado, para quem tem as disciplinas aí, para quem é professor de português, matemática, história, geografia, vai sair também. Eu creio que vai sair agora no começo do ano, né, em função até da carência, do retorno das aulas presenciais. Outro curso que a gente vai fazer também, que a gente está querendo fazer, e quem conhecer alguém que tem interesse já pode sinalizar para a gente no WhatsApp, ou até mesmo aí nas mensagens, é a Polícia Civil, Polícia Militar, perdão. Vai sair a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, PEMERGE. Então, quem tiver interesse, ou então quem conhecer alguém que esteja interessado em fazer esse curso, manda pra gente, porque a gente já faz lista de espera, tá? Priscila. Vamos seguir aí. Oi. Lembrando também que Carmo lançou edital essa semana, a Banca e a Balimp, e as prefeituras de Nova Friburgo e Petrópolis lançaram uma nota que teremos concurso público em 2022 para essas duas prefeituras, Nova Friburgo e Petrópolis. Okay? Esquecemos de colocar Mangaratiba também. Mangaratiba está com prova para maio. Esqueci, gente, de colocar, desculpa. Tem uma galera que vai fazer. E nós vamos abrir turma também, só que a gente vai abrir só em fevereiro, tá? Turma para Mangaratiba, quem conhecer alguém que estiver interessado, ou, né, vocês mesmos. Quero ser servidor público. O que eu preciso saber para começar? Vamos lá? Como é que eu estudo à distância? Eu vou falar para vocês. Eu sou servidora pública, né? O Arildo também o professor Arildo também é. Todos os nossos professores, eles são servidores públicos, então todos eles são pessoas que lidam com isso, que lidaram, não vou usar essa palavra porque eu acho que eu vou conjugar o verbo errado, que passaram por isso,
né? Porque esse mesmo momento que vocês estão passando agora, eu tenho muitos alunos agora que estão querendo a segunda matrícula. Então, assim, eu, Priscila, o que é melhor para mim, né, enquanto estudante? Eu prefiro estudar sozinha, à distância, em casa. Eu vou explicar o porquê. É uma preferência minha. Não é de todo mundo, mas eu vou explicar qual é a vantagem disso. Quando você vai para um curso, eu fiz curso também, ó, há muito tempo eu fiz curso. Eu chegava no curso, tinha aquela galera que estava com sangue nos olhos, tinha aquela galera que ia para conversar, tinha o pessoal que levava café, e tinha o pessoal que levava biscoito, e ficava crect. O professor ali, a gente paga um dinheiro, faz um investimento, e isso era uma coisa que me incomodava muito. Porque isso não me dava, eu não ficava concentrada por esse motivo. Então, eu prefiro estudar à distância até hoje. Né? Quando eu vou estudar para alguma coisa, porque a gente não para de estudar nunca, a gente estuda toda hora. Né? E acredito que todos vocês saibam disso, porque nós somos professores, a maioria aqui pelo menos, está acostumado, isso faz parte da nossa rotina. E como é que eu faço isso? Pô, eu não estou acostumada, nós recebemos um aluno hoje que ele falou, cara, eu não estudo há muito tempo. Gente, é começar, né? Tem que ter um começo. E quando você tem um começo direcionado para a coisa dar certo, funciona muito melhor, né? Como eu devo estudar? Eu preciso organizar o meu tempo. Priscila, eu trabalho de manhã e à tarde. Chego à noite em casa. Como é que eu vou fazer? Você vai estudar no tempo que você tem disponível. Gente, olha só, concurso, para você passar no concurso, eu costumo dizer que você tem que pagar o preço, tá? E o preço é alto. E não é todo mundo que está com disposição de pagar o preço. Isso eu falo para vocês de cadeira, tá? Você precisa se organizar. Você se organizando, eu passei no concurso público, nós, por um acaso, nós estamos aqui na mesma prefeitura, nós passamos no concurso público na frente de 8.000 pessoas. E tinha, assim, muita gente estudou muito, e muita gente estudou errado, muita gente não estudou nada, e muita gente que estudou também não conseguiu passar. Porque uma questão hoje em dia faz diferença. Eu trabalhava de manhã e à tarde, eu dava aula de manhã em escola particular e à tarde em escola particular. Eu chegava em casa cansadíssima, às vezes com a garganta doendo, e ia fazer o quê? Eu ia estudar. Por quê? Porque o meu objetivo era maior do que o meu cansaço. Então, eu organizei meu tempo. Eu não ia para festa, eu não ia para churrasco, eu não ia para nada, né? Eu não fazia nada. Eu só estudava de manhã, de tarde e de noite. Tanto é que quando eu fiz a prova, eu fiquei sem saber o que fazer depois que eu fiz a prova. Eu fiquei em casa desorientada. Porque eu não sabia o que eu ia fazer agora, gente. Eu não sei, porque eu estava meses estudando igual uma doida. Todo o tempo disponível que eu tinha, eu estudava. Então, é isso que você precisa fazer. Se você tem 2 horas para estudar, estude nas 2 horas que você tem. Ah, eu vou trabalhar. Eu tenho de meio-dia a 1 na hora do almoço. Almoça em meia hora, estuda meia hora. Em vez de ficar conversando com os colegas de trabalho, vai estudar meia hora. Eu vou no ônibus e vou no carro. Eu vou trabalhar de ônibus, eu vou trabalhar de carro, fonezinho de ouvido baixo para você ouvir o que está acontecendo no mundo, né? Que a gente não pode desligar, porque tem que prestar atenção. Lei orgânica, conhecimentos pedagógicos, legislação educacional. Vou colocar na minha videoaula, vou botar aqui no meu ouvidinho e vou, ouvindo daqui para lá. Eu vou ouvindo, volto ouvindo. Se eu conseguir ler um pouquinho, eu vou ler um pouquinho na condição. Se eu estiver dirigindo, eu vou prestar atenção no que eu estou ouvindo. E é assim que a gente consegue passar, tá? A quantidade, ela não reflete qualidade. Se você souber estudar corretamente, estudar aquilo que cai na prova, você vai conseguir passar, tá? Ah, mas o meu concorrente, ele estuda 12 horas por dia. Não interessa, ele estuda 12 horas por dia. Estudar errado, ele não vai passar. Certo? Cada um tem o seu tempo. Você concorre com você. Você não concorre com outra pessoa, tá? Você precisa se superar. É isso que você tem que entender para você começar a ter sucesso nos seus estudos. Agora, uma coisa você tem que ter, disciplina. Disciplina nos estudos. Faça um cronograma. A gente tem um cronograma de estudos, né, no nosso grupo de alunos. Quem quiser, pode pedir lá no WhatsApp do curso, que eu mando para vocês. Se não mandar hoje, manda amanhã. Pede lá no privado, não tem problema. O que é um cronograma? Segunda-feira eu tenho 1 hora para estudar, eu vou estudar nessa 1 hora. Terça-feira eu tenho 4 horas para estudar, eu vou estudar nas 3 horas, 1 hora eu vou tomar banho, almoçar, lanchar, qualquer coisa. Divida o seu tempo, tá? O dia que você tiver de folga, o dia que você tiver livre, eu tenho alunos que cuidam de mãe acamada, eu tenho alunos que cuidam de filhos pequenos, eu tenho alunos que cuidam de filhos especiais, e todo mundo tem que entender que cada um tem a sua dificuldade. Só que você quer, então você tem que pagar o preço. E o preço não é baixo, o preço é alto, né? Eu costumo falar que quando a gente começa a chorar, é que a coisa está dando certo.
você está indo pelo caminho certo. E é isso que vocês precisam entender, tá? Como é que a gente vai fazer para estudar corretamente? Olha o que eu falei agora, ó, estudar não é para qualquer um. Desistir é o mais fácil. Perseverança e resiliência caminham juntos com o concurseiro. Perseverança. A gente teve muitos casos de sucesso, mas a gente teve alguns alunos também que não conseguiram estudar o suficiente, porque tem muita gente também que só está estudando quando sai de edital. Gente, o concurseiro ó, é frequente. É o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. Você reduz o ritmo quando está fora de edital, mas você não para. Mantém, dá uma lidinha, vê alguma coisa. Não pode deixar de estudar, tá? E aí a galera tá pegando ritmo, não é no primeiro concurso que você vai passar, quer dizer, pode acontecer, claro, mas é muito difícil acontecer. Não é no primeiro, não é no segundo, não é no terceiro, e aí vai, você vai pegando experiência, vai aprendendo a resolver questão, vai aprendendo a estudar e a coisa dá certo, tá? A gente precisa de ter inteligência emocional, tá, gente? A inteligência emocional é que vai direcionar a nossa vida nesse momento, porque não é fácil. Não é fácil a gente ter esse monte de demanda que a gente tem na vida, né? Porque acredito que aqui não tenha mais ninguém novinho de adolescente, 18, 19 anos. Se tiver também, maravilha. Mais tempo que tem para estudar. Mas todo mundo tem um ritmo de vida muito intenso. A gente precisa trabalhar para se sustentar. E a sua inteligência emocional vai direcionar o caminho que você vai fazer para se organizar. E para você, principalmente, segurar a onda, entre aspas, né? Todo mundo compreende esse termo, acredito que sim, para que você consiga ter sucesso nos seus estudos, né? É cansativo, mas a gente precisa seguir em frente, tá? Quem quiser chegar no objetivo. Opa! O que eu devo fazer? Aí eu coloquei três símbolozinhos, né? Eu vou falar da minha visão, da experiência que eu tenho. Não é uma crítica e cada um estuda daquilo que acha que seja melhor. Eu estou passando para vocês hoje a minha experiência enquanto coordenadora do curso e a minha experiência de concurseira, certo? A apostila pronta. Eu vejo muita gente procurando a apostila pronta. Se você faz o seguinte, pega a apostila pronta que está no grupo do WhatsApp, dá uma olhadinha nas referências. Eles pegam, assim, não é nada contra não é uma crítica, tá? Eu estou falando quanto à qualidade dos estudos. Cada um faz aquilo que achar melhor. Eles pegam Brasil Escola, eles puxam texto, colocam lá no Google, tendências pedagógicas, pegam um texto daqui, um pedaço do texto daqui, faz uma montagem, gera uma apostila desta grossura que você sabe que você não vai ler tudo aquilo, e nem a maioria daquilo ali que está ali não vai te ajudar em nada, só vai fazer você perder tempo, porque aquilo ali também não é dinâmico, né? Então, assim, eu não recomendo estudar através de apostila pronta, tá? Mas é aquilo que eu falei, não é uma crítica, uma escolha que o candidato vai fazer. Você não pode estudar só no curso, né? O curso, ele tá ali para quê? Para te dar um direcionamento, um embasamento, né? Daquilo que você precisa aprender. Por exemplo, a Constituição Federal, tá lá no teu edital, Constituição Federal. Quais artigos que você tem que estudar da Constituição Federal? Tu vai estudar a Constituição Federal inteira para fazer um concurso de magistério? Não vai. O que você precisa estudar? E agora eu esqueci os artigos. A 205, a 213, Arildo? Eu esqueci. A 212. Tu vai estudar o 205 a 212. Só. Né? Só que é muita coisa, mas que é isso que você precisa estudar. Então, assim, o curso ele vai te direcionar nesse caminho. Então, por exemplo, a Lei de Diretrizes e Bases, você vai fazer um concurso de educação infantil. Não vai cair na sua prova nada referente ao ensino médio, porque não tem relação com o seu cargo. Então, é para isso que você está dentro do curso, para você ter direcionamento, para você ter uma explicação mais clara daquilo que você leu 1000 vezes e você não conseguiu entender, tá? Não deixe de dormir. O seu corpo, ele precisa de descanso. Ele precisa do descanso. Então, se você não descansa, você não aprende. Você não rende para a sua vida. Com seus filhos, com a sua família, com o seu trabalho, que você precisa do seu trabalho. Então, não dormir não é inteligente. Não é uma boa estratégia, digamos assim. Uma coisa que eu coloquei isso é pessoal. Ignore opiniões daquelas pessoas que não te apoiam. É difícil, porque quando você resolve abrir mão de tudo para você conseguir estudar, que você passa aquilo tudo, né? De você, às vezes, estar estudando 10 vezes uma coisa e você não está entendendo, de você estar cansado demais, mas você está ali firme, de você deixar de participar dos eventos da sua família,
de repente, de ir para a igreja, para quem é mais religioso, ou de ir para, não sei, para um churrasco com os amigos, para uma festa, para evento, as pessoas não entendem isso. Só que você precisa saber quem você é e o que você quer. E é a partir daí que você precisa formar o seu círculo favorável. As pessoas que estão no seu entorno, elas precisam te ajudar. Nem sempre, por exemplo, você vai conseguir, tem um jantar na sua casa, você vai conseguir participar. E as pessoas precisam entender isso e te apoiar. E se elas não te apoiarem, você tem que saber o que você quer. Aquilo ali é provisório, não vai ser para a vida inteira. São meses de estudo. E é isso que você precisa colocar na sua cabeça, tá? Seja firme. Entenda aquilo que você quer, internalize aquilo que você deseja. Pelo amor de Deus, eu coloquei isso aqui agora porque eu tinha esquecido. Eu até colocaria em outro momento do slide. Mas, por favor, gente, por favor, se você vai fazer a prova, você já estudou, você ficou meses estudando, você está consciente daquilo que você leu, daquilo que você viu, daquilo que você ouviu, daquilo que você estudou, não muda o gabarito da prova. Por favor. Por quê? Você tem o seu subconsciente, você está estudando direto. Às vezes você pensa que não lembra alguma coisa, mas aquilo ali no seu subconsciente está sabendo a resposta certa. Você já leu tudo, você leu com cuidado, leu 2, 3 vezes, você vai lá e marcou o X. Pum. Aí depois, no final, você vai rever a prova toda para ver se você deixou de marcar alguma coisa, você vai lá, apaga e muda a letra, em vez da letra A, muda a letra B. Aí vem no gabarito oficial a letra A. E às vezes aquela questão, porque hoje, meus amigos, o concurso está por um fio. É ponto a ponto brigando ali, ó, na raça, né? As nossas alunas aí de campus que ficaram no terceiro e quarto lugar, elas erraram 3 questões da prova. Então, assim, a diferença do primeiro para o segundo, acho que a Gisele acho que errou 2 só, 2 questões da prova. Então, a diferença para o terceiro para o quarto é muito pouca. A briga está muito feia. Se você comete, esse é um erro que a gente não pode cometer, para não perder, porque às vezes aquela questão te deixa fora da classificação, tá? E a gente não quer ficar classificado, a gente quer ficar aprovado dentro das vagas. Lembre-se, a gente só precisa de uma vaga, tá? Coisas que a gente deve fazer, ler o edital todo, a coisa que eu mais vejo nos grupos, sinceramente, que eu acho um absurdo, é pessoas perguntando sobre coisas que estão descritas no edital. Gente, se você vai fazer um concurso, a primeira coisa que você tem que fazer é ler o edital todo. Não é se empolgar, é ler o edital todo. Diga. Tem algumas pessoas com a mão levantada. Vocês querem falar? Pode falar, gente. Chama pelo nome, Arilda, por favor. Foi sem querer. Poliana, que está com a mão levantada. Graciele, Thaís. Perfeito. Fala, Poli. Essa questão que Priscila acabou de falar e aconteceu comigo no concurso de Quissamã. Eu marquei 3 questões e depois que eu marquei, me deu dúvida, eu tirei. Eu apaguei e coloquei uma outra. Na hora que fui o gabarito, né? E na hora que fui fazer a conferência em casa, eu trouxe a prova, aquela que eu tirei é que era certa. E eu acabei que não fui aprovada por conta de 3 questões. As 3 que você modificou o gabarito? Isso. Ai, meu Deus. Mas serve para a gente aprender também, porque é muito recorrente. É muito recorrente. Isso aí já acontece com todo mundo. Isso é coisa normal. Mas, assim, é bom para a gente poder ter essa experiência para frente. Foi o que eu falei. Concurseiro, ó, não para. É o tempo inteiro no aprendizado para o próximo, né? Mas alguém quer falar, gente? Pode abrir o microfone. Pessoal quietinho, né? Todo mundo quietinho. Uma coisa que eu esqueci de falar, Arildo, foi sobre o celular. Gente, olha só, esquece telefone, esquece grupo. Sabe esses grupos aí que tem 237 pessoas que é a lotação máxima, Telegram, não sei quantas mil pessoas, esquece. Se você quer passar, esquece grupo de WhatsApp, tá? Esquece discussões bobas no WhatsApp, porque a prefeitura vai chamar, porque isso, porque aquilo, porque não sei o quê. Quem quer faz a prova, quem não quer não faz, entendeu? Larga o telefone, deixa o telefone de lado, se você quiser ter alguma produtividade no seu estudo, tá? Na hora do seu intervalo, porque no seu plano de estudo, no seu cronograma, você precisa determinar os horários de intervalo. Você pega o telefone, vê rapidinho o que você precisa ver, fala com quem você precisa falar, desliga a sua internet, porque quem precisar falar com você vai te ligar, tá? Voltando lá para a parte do que é legal a gente fazer. O plano de estudos que eu acabei de falar, a gente faz o plano de estudo de acordo com a quantidade de horas que a gente tem disponíveis.
Lembrando que você precisa se esforçar, você precisa pagar o preço. O que é pagar o preço? É você abrir mão de 1 hora de sono, é você abrir mão do bate-papo na hora do almoço, né? É você, em vez de escutar uma musiquinha no carro enquanto está indo trabalhar, você escutar aula, videoaula, mesma coisa no ônibus. Isso é abrir mão, tá? Mas uma coisa que é fundamental para você ter sucesso é você descansar, como eu falei na parte proibida, digamos assim, né? Se você não descansar, você não produz. Se você não produzir, você está perdendo tempo. Uma coisa que vocês têm que colocar na cabeça é o seguinte: eu não vou estudar, eu não vou parar o tempo que eu tenho para estudar para poder perder tempo. Então, eu vou produzir, certo? Como é que eu produzo? Eu produzo resolvendo questão todo dia. Todo dia você tem que resolver questão. Porque interpretar uma questão, isso é uma coisa que você aprende no curso, né? Você aprende a resolver questão. Porque, para mim, o concurseiro está preparado para fazer a prova quando ele olha aquela questão, ele interpreta o texto e ele consegue entender por que a letra A está errada e por que a B, a C e a D estão... Por que a letra A está certa, por que a B, a C e a D estão erradas. Então, quando você chegar nesse ponto de desenvolvimento de questão, você está 100% preparado para fazer a prova. Porque você interpretar uma questão é 50% do acerto dela, certo? O resto é conhecimento teórico que você vai desenvolver ao longo do seu estudo, tá? Inspire-se em alguém de sucesso. Foi o que eu acabei de falar, né, há pouco. Você tem que se inspirar em alguém que conseguiu, você tem que se inspirar em alguém que cresce, alguém que tem sucesso, alguém que conseguiu passar, alguém que teve produtividade nos estudos. É nisso que você tem que se inspirar. Então, se alguém quiser fazer com que você pense diferente disso, já corta, elimina. Você tem que se inspirar em alguém que desenvolve um trabalho, né, e que consegue chegar naquele objetivo que ontem, que você ainda não chegou, mas que você ainda vai chegar. Outra coisa, hoje a gente trouxe um tema de como estudar legislação educacional. Então, assim, você pode, se você abrir o site da lei, tu vai ficar assim, ó, vai chegar uma hora que tu tá, ó, ciscando, né, de sono, tá ali cansada já. É porque é chato, você lê a redação da lei, mas hoje o nosso professor Arildo Amaral, ele vai trazer para vocês algumas dicas de como vocês estudarem essa legislação da forma correta, tá? E para isso vocês precisam entender também o seguinte: a lei muda o tempo inteiro. Mantenha-se atualizado, ok? Uma coisa que eu não coloquei... Queria falar um pouquinho a respeito dessa questão do sono, que também não significa dormir o dia inteiro e deixar de estudar. Não, tá? É descansar. Exatamente. E entender a importância do sono, né? Porque o sono, ele é capaz de interferir na capacidade de atenção, de memória, de registros sensoriais, de raciocínio. Por isso, né, a aprendizagem, ela acontece. Por quê? Por ser uma atividade cognitiva, ela precisa da memória, da atenção, do raciocínio, de registro sensorial para, de fato, consolidar aquilo que está sendo estudado. Então, é muito importante entender essa importância do sono, que não significa também dormir o dia inteiro e deixar de estudar. É muito importante estudar, ok? Descansar na medida do necessário. Isso, o que é necessário, né? Aquelas horas de sono que são necessárias. Como eu falei, a gente tem que até abrir mão de algumas horas dessas. Mas não de todas as horas e nem dormir em excesso, né? Uma coisa que é importante vocês... eu estava falando da questão da atualização das leis, porque as leis mudam. E o que acontece? É importante... A galera tem muita dúvida sobre isso. Por exemplo, essa prova de Rio das Ostras de 2020. O edital foi lançado em 2020. Então, se o edital foi lançado em 2020, não tem como eles colocarem uma modificação feita em 2021 nessa prova, tá? Porque o que rege, o que vai acontecer na prova foi o que aconteceu na legislação até o lançamento do edital. Muito dificilmente, por exemplo, a IBAN, que eu vou citar esse concurso de Rio das Ostras, que está nesse contexto agora, né, que foi suspenso e agora voltou, muito dificilmente a banca vai colocar alguma questão com alguma atualização para evitar anulação, evitar qualquer tipo de polêmica. Mas é importante vocês entenderem isso. Suponhamos, a gente tem o edital lançado de Mangaratiba, né? A prova só é em maio. Se tiver uma modificação na lei de janeiro até maio, essa modificação provavelmente não vai cair na prova, né? Para evitar qualquer tipo de problema. Porque só pode cair
o que aconteceu na legislação até o dia do lançamento do edital. Uma outra coisa... Gente, alguém quer comentar alguma coisa? Que eu falo a beça, né? Vocês vão ver que o professor Arildo, ele é bem mais tranquilo, ele tem um ritmo diferente do meu. Fala, Polly. É a Ana Maria, acho que a Ana Maria quer falar, né? Eu quero fazer uma pergunta. É sobre esse concurso de Rio das Ostras. Esse é aquele que foi referente a 2019, que a prova aconteceu no início de 2020? Ou é outro? Olha só, o concurso de 2019, todos os editais já foram finalizados, inclusive os concursados foram chamados. A gente teve uma chamada aí dia 3, se não me engano, hoje é que dia, gente? Não, foi antes de ontem que teve uma chamada que foi só do pessoal da saúde, enfermeiro, blá, blá, blá. Eu acho que foi o último edital que findou de 2019. Aí eles lançaram 2 concursos para 2018, 2020, que foi do SAI, que é da Companhia de Água e Esgoto de Rio das Ostras, e foram alguns outros cargos também do outro edital, que é profissional de educação física, pedagoga, mas é para uma área de assistência social, né? Então, esse concurso ele não aconteceu por causa da pandemia, ele foi suspenso, ele foi retomado agora somente as provas. Então, aquele de 2019, ele já zerou, já findou. Agora é só o de 2020. Tá bom, Priscila, obrigada. Então, voltando aqui ao assunto que eu estava falando sobre a questão dos símbolos, né? Uma coisa que eu queria deixar muito claro para vocês, eu não sei se tem algum aluno meu aqui de Cabo Frio. Tem alguém, gente, de Cabo Frio que fez aula comigo? Se tiver, se manifesta, por favor, só para ver se Maria. Ah, Rodolfo, você tá aí? Você nem me avisou que chegou, menina. Cheguei! Tô aqui. Vai falar que a vida inteira o Arildo, coitado, tá me esperando lá. Rodolfo fez aula comigo. Rodolfo também é professor, gente. Um excelente professor. Ele vai dar um depoimento para vocês, que eu falei dessa vez. Passa em tudo quanto é concurso público. Quando ele entra num grupo, eu fico até preocupada. Eu falei, gente, meus alunos têm que ter espaço aqui, pelo amor de Deus. Aí o que eu falava? Gente, cuidado com as aulas do YouTube. O YouTube é a maior plataforma de ensino do Brasil, né? Tem muita aula gratuita. Eu vou olhar para cá, porque eu tô olhando... Dica perfeita, Priscila. Né? Essa dica aí é matadora, essa dica. Então, assim, pelo amor de Deus, por que é bom eu fazer um investimento estudando curso? Porque eu fazendo investimento estudando num curso bacana, um curso de referência, um curso que tem bons professores, pode ser o Realize, pode ser outro, eu espero que seja Realize, mas se não for um outro, procura uma referência. Por quê? A gente tem muita aula gratuita, qualquer pessoa pode dar aula em curso livre, e curso preparatório para concurso é curso livre. A gente busca sempre professores de excelência, né? Assim como outros cursos também tem, mas tem muita gente que está meio desatualizada sobre a questão do concurso. O que acontece aqui? Vou dar um exemplo para vocês do que aconteceu em Cabo Frio, e vocês vão entender o que eu estou falando. Uma das disciplinas que tinha em Cabo Frio era a História de Cabo Frio. Eu dei, acho que umas 20 aulas de Cabo Frio, de História de Cabo Frio, umas 15, por aí. O que eu falava em todas as minhas aulas? Pessoal, a IBAN disponibilizou este documento no edital. É isso aqui que vai cair na prova, ok? Vamos estudar isso aqui. É isso que vai cair na prova, é isso que você tem que estudar, beleza? Beleza. O que aconteceu? Teve um monte de gente, mas muita gente que estudou um monte de coisa no YouTube. Professores excelentes do YouTube que tem, mas tem muita gente que também está meio perdida e vai dar aula e começa a falar de coisas que não estão naquele documento, né? Então, isso que eu falo que é o estudar direcionado, estudar correto. Por quê? A pessoa começou a ver um monte de vídeo falando sobre assuntos que estavam fora do documento, porque quando você fala de história do município, quando você fala de conhecimentos gerais, é uma gama imensa de assuntos a serem trabalhados, né? E se você sai daquilo ali, você perde tempo. Aquele tempo que você está cansado à noite, no final de semana que você poderia estar com a sua família, você está ali estudando coisa que você não deveria estudar. Ou seja, você está estudando errado, está perdendo tempo, e as outras pessoas estão estudando corretamente. Então, assim, chegou na hora do resultado da prova, muita gente foi eliminada, porque das 5 questões que tinha de História de Cabo Frio, você tinha que acertar apenas uma, a pessoa não acertou nada, e queriam entrar com recurso, porque as pessoas também precisam se informar mais a respeito do concurso. O que eu mais vejo é o pessoal querendo entrar com recurso para poder ganhar ponto. Não é assim, não é assim, gente, pelo amor de Deus. Então, o que aconteceu em Cabo Frio? Muita gente que estudou errado
perdeu, gabaritou português, gabaritou específico, gabaritou legislação e perde a prova porque estudou errado história de Cabo Frio, porque estudou fora do foco. Então, assim, a gente tem que prestar atenção no que o professor fala, a gente tem que prestar atenção no que o edital está pedindo, para que você não estude errado e isso não te leve a perder a sua prova, tá? Outra coisa são materiais da internet. Um outro exemplo que eu vou dar, que eu acho muito interessante, é a divisão silábica. Se você entrar na internet, hein, Vivi, vou ver se você concorda comigo. Se você botar uma palavra na internet, você vai encontrar umas 3 ou 4 divisões silábicas diferentes daquela palavra, se você sair entrando em tudo quanto é site. Exatamente. Isso quer dizer o quê? Que nem todo material que está na internet é confiável. Procure materiais que sejam confiáveis. Não estou falando que só o professor do curso do Realize que vai dar material confiável. Não é isso que eu estou falando. Procure o site correto. Por exemplo, vai estudar lei, estuda no site do Planalto. Mais atualizado que aquilo ali não tem. Só um minuto, Priscila. Inclusive, nas aulas eu costumo falar, já concluindo esse exemplo que você deu, existem várias opções de divisão silábica? Existem. Então, você tem que estudar por aquilo que a banca vai te cobrar. Se você tem uma experiência com a banca e a banca disse que, por exemplo, é acentuada porque é de tombo decrescente, você vai ter que estudar daquele jeito, mesmo sabendo que alguns outros gramáticos não concordem com aquela explicação. Mas você tem que ir pela banca. Você está fazendo concurso pela banca IBAN. Então, você tem que estudar da maneira com que a banca IBAN vai cobrar, não do que uma outra banca. Eu costumo falar isso para poder ajudar, porque se você for pesquisar na internet, você vai achar inúmeras classificações. Exatamente, a gente estuda o perfil da banca, né? Inclusive, uma coisa que antigamente acontecia muito, hoje está acontecendo menos, o pessoal colocava bibliografia, né, no conteúdo programático do edital. Hoje em dia não tem mais isso. Então, para a gente ter uma referência mesmo, a gente tem que buscar o perfil da banca. Embora algumas bancas, como a IBAN é uma delas, já que a gente está falando da IBAN, você tá, ela não disponibilize provas anteriores, né? Mas isso é uma coisa que a gente vai tentando buscar. Se a gente tiver algumas questões, a gente já consegue determinar o perfil, principalmente os professores que já trabalham com isso há muito tempo. Isso também é um motivo de você estudar com o curso, né? Com o cursinho. Fala, Rodolfo. Agora eu vou até... Gente, olha só, antes do Rodolfo abrir o microfone, eu vou apresentar, né? O Rodolfo é um professor que trabalhou na rede aqui com a gente, que nós conhecemos, que é um excelente professor. Além dele ser um excelente professor, ele é um cara que ele passou em não sei quantos concursos nesses últimos anos. Então, eu quis trazer... O Rodolfo é de origem humilde. Então, assim, o fato de você, às vezes, ter uma dificuldade, ser de origem humilde, não quer dizer que você não vai passar. Isso é muito intrínseco, é a sua força interior. Então, eu trouxe o Rodolfo para dar umas palavrinhas com vocês, para contar um pouquinho da experiência dele, para vocês terem uma visão, né, de de como ele estudava e o que o concurseiro de sucesso faz para poder passar no concurso. Seja bem-vindo, Rodolfo. Oba, boa noite, gente. Desculpa aí da primeira vez, não dei boa noite. Boa noite, Priscila, boa noite. Só tá bem baixinho, amigo. Tá muito baixo? Deixa eu ver se eu consigo aproximar aqui. Melhorou? Melhorou um pouquinho. Melhorou? Então, obrigado pela oportunidade de dividir com vocês, né, a experiência que eu tive. E assim, para mim foi uma mudança de área. Acho que tem muitos que já estão na área do magistério, que já trabalham, né, como professor. Para mim, eu vim de outra área e tive que fazer essa conversão de área. E assim, para mim foi muito difícil no início. Foi uma época de muitas dúvidas, de muitas incertezas, mas eu arrisquei, eu apostei, eu falei, vai dar. E nessa transição de área, antes mesmo de conseguir pegar o meu diploma, né, da licenciatura em matemática, eu fiz o concurso de Maricá. E assim, eu tive uma boa surpresa, que eu consegui passar mesmo sendo o primeiro concurso, né, do magistério, na área do magistério, uma excelente surpresa, banca COSEAC, que todo mundo fala que é vilã e tal, mas para mim também foi um tanto ruim, porque criou dentro de mim uma falsa ilusão, uma ilusão, né, uma falsa ideia de concurso. Porque o que caiu na banca COSEAC caíram coisas que eu já tinha relativo domínio
né, pela minha trajetória acadêmica. Então, assim, caiu português, caiu matemática específica, né, da minha área, caiu alguma coisa de informática e redação. São coisas que eu tenho determinado conhecimento prévio, né? Então, eu fiz essa prova, consegui passar, e aí eu fui logo para Silva Jardim. No ano seguinte, abriu o concurso de Silva Jardim. E eu falei, cara, se eu fiz Maricá, que a banca é COSEAC, brabona, e eu consegui, eu vou fazer BDO e vai dar certo também. Eu não vou estudar tanto, como eu não tinha estudado tanto para Maricá. E eu vou passar. Cheguei lá, eu me estrepei feio, gente. Mas eu me estrepei muito feio. Porque cada banca tem um perfil, cada banca tem um estilo. Maricá se adequava, se enquadrava no meu perfil de conhecimento. Mas quando eu me deparei com história de município, conhecimentos de legislação, um português totalmente estranho, totalmente, sei lá, fora da casinha para mim, eu falei assim, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Então Aí ali eu vi BDO é que triste. e BDO é triste, é conteudista, é letra de lei, é uma coisa, para mim, Sem para mim foi bibliografia, surreal. né? Exato. E aí vocês É estavam experiência, né, comentando amigo? Que a gente experiência. vai adquirindo. E aí eu tomei essa surra na IBDO, que eu fiquei, devo ter ficado na posição 280, qualquer coisa do tipo. Para alguém que tinha passado em Maricá, para mim eu tinha, sei lá, sido eliminado praticamente. Entendeu? Eu acho que eu só não fui eliminado porque eu acertei uma questão de conhecimentos gerais, né? Que tinha uma parte lá de conhecimentos gerais do município de Silva Jardim. Giovana, por favor, pausa pra mim aí. Rodolfo, tá aí? Tô aqui. O que acontece, gente? E aí eu fui pra Araruama já esperto. E aí eu comecei a me ligar, que na malícia do concurso é a banca. Que a malícia do concurso é a banca. É você analisar banca por banca, prova por prova. E mesmo analisando a banca, você ainda tem que ter a consciência de que, às vezes, numa mesma banca, os níveis podem mudar. E eu fiz a NCP para Araruama. COSEAC, Maricá, Silva Jardim e BDO. Cada banca dessas tem um jeito de trabalhar as provas, né? E Araruama eu dei meu sangue, mas eu entendi que eu precisava estudar certo. Foi em Araruama que eu consegui entender isso. E aí eu fiz a prova, fiz o concurso, fiquei em 10º lugar lá. Antes dos títulos, caí para 15º, mas dentro das vagas, eram 40 vagas, então foi tranquilo. E assim, o que eu fiz nessa época? Vou compartilhar esse período com vocês. Para mim, eu entendi que eu tinha que pegar o edital da banca, ver aquilo que realmente ia ser cobrado, não sair estudando, era lei orgânica do município, mas o que da lei orgânica vai ser cobrado? A parte de contribuição, de tributos, vai ser cobrado? Eu preciso realmente estudar essa parte? Isso vai cair na minha prova? Então eu comecei a ver aquilo que deveria ser tratado como prioridade, ou aquilo que a banca trata como prioridade ao longo dos anos, né, e foquei mais naquilo. Que às vezes você tem. Rodolfo, deixa eu só te interromper um minuto, que você falou uma coisa muito importante agora. Desculpa, sim, tô falando muito. Não, mas foi duas coisas que você falou que eu não falei, que eu achei super importante a respeito da lei orgânica, outra de título, que eu vou falar também. O que é lei orgânica? Gente, o professor está aí para isso. Você vê que o Rodolfo ele entendeu o perfil da banca e começou a trabalhar a partir disso, o que é necessário e o que é descartável, né? Não é que seja totalmente descartável, porque se está ali pode cair na prova, mas o que é menos provável de cair. Desculpa, amigo, pode continuar. Eu quis frisar isso, que você foi perfeito na sua fala. Não, desculpa. E assim, eu fiz isso e comecei a observar também os meus pontos de maior fraqueza. Porque como eu tinha tido essa derrota na IBDO, eu tive que olhar onde que eu tô vacilando. É numa gramática mais primitiva, em conceitos mais básicos de gramática. Às vezes a gente acha que tudo é o mais alto, né? Às vezes aquela coisa bem inicial, bem ensino fundamental mesmo, aquele conhecimento que já está lá no fundo do baú, é aquilo que vai cair na tua prova, é aquilo que a banca quer de você.
Ah, tem relevância isso? Às vezes você acha que não tem relevância, mas a banca quer. Então não importa se é relevante ou se é irrelevante para você, ainda tem isso. Eu aprendi Com isso, tem certeza. que ser o que a banca quer, não adianta. E aí eu fui focando nessas minhas deficiências, foquei nas deficiências, e aí eu deixei pro final para fazer os fechamentos. O que que eu fiz? Eu foquei nas deficiências, foquei naquilo que eu considerava mais importante para a banca, e pro final eu vim trazendo tudo à tona, fazendo as leituras mais gerais, aquilo que realmente é que, assim, não é tão provável de cair, mas que pode cair, pode ser que caia. Não caiu até hoje, a banca não tem histórico disso, mas vai que. Mas eu sempre deixava isso mais para o final, para O poder que não você considerava me que tinha menos possibilidade de cair, né? menos prioridade. Isso, tratava com menos importância aquilo que tinha menos prioridade na minha De cabeça. acordo com o perfil traçado da banca. Da Certíssimo. banca. Sempre a minha estratégia sempre foi essa. E assim, sempre deu certo. E fazer muita prova antiga, porque você vai ter o feeling da banca. Você vai saber até às vezes o jeito. Tem banca, gente, que tem esse raciocínio de quantitativo de questões A, B, C, D e E. Às vezes você quer chutar, você já respondeu tanto E ao longo da prova, que às vezes o E não é o chute legal para você. Chuta um A, chuta um B, porque acontece de você não saber uma questão ou outra, é normal. Mas se você for chutar, dá um chute consciente. Ou então aquilo que você fala, pô, essa questão, você já sente o cheiro da questão errada, entendeu? Você já olha para ela e fala, pô, peraí, tem alguma coisa errada aqui. Sabe que aquela alternativa, ela não é a que você deveria marcar. É isso aí. E aí veio para mim, consegui ter êxito em Araruama, peguei esse embalo, né, de Araruama e já fiz Rio das Ostras na emenda, né? Tinha feito também a Prefeitura do Rio, acho que foi em 2019, não foi o concurso da Prefeitura do 2019, Rio? foi 2019. E detalhe, Rio das Ostras, o 2019. Rodolfo passou em duas provas, né? Ele foi aprovado dentro Foi, das vagas em assim, dois foi uma cargos. surpresa. Foi uma surpresa muito grande. Rio das Ostras, porque eu vim dessa batida, né, de prova. Tinha feito a Prefeitura do Rio, também eu estava assim, ainda na mudança de área, nessa troca de área para o magistério, então não esperava. Essa foi também uma surpresa. Foi perto de Maricá, se eu não me engano. E veio a Araruama, veio a Rio das Ostras. E eu fiz o concurso do IBGE também na época, na mesma época, foi tudo junto. Fiz para analista de métodos quantitativos. Para minha surpresa, foi o primeiro que me chamou, foi o IBGE. E assim, gente, é muito, muito gratificante, entendeu? Você vê que todo o esforço, toda a somatória de dias, de cansaço, de estresse, de dia que você fala, cara, eu não aguento mais ler isso, eu não aguento mais. Mas o dia que você fala, eu consegui, que você é convocado, que você recebe ou um e-mail, ou telegrama, ou seu nome sai no Diário Oficial, é muito gostoso, é muito Não, o gratificante. dia do nome no Diário Oficial, Viviane, pelo amor de É, Deus. a Gente, gente é um dos melhores gritava. dias para quem briga por isso. Eu fico toda arrepiada só de falar, porque quem me conhece sabe que eu sou muito. Como é que eu vou falar? Eu sou muito literal mesmo, sabe? Então, assim, se eu estou falando isso aqui para vocês, se eu estou fazendo essa mentoria hoje, vocês podem ter certeza que nada do que eu estou falando assim não seja uma coisa que eu realmente desejo para mim e para vocês. Eu quero realmente que todos os meus alunos passem, que vocês tenham sucesso. Por isso que eu trago depoimentos tipo esse do Rodolfo, né? Porque eu acho super importante a gente ver a experiência do outro que teve sucesso para a gente poder conseguir absorver alguma coisa, inserir na rotina e desenvolver um trabalho de excelência até conseguir a aprovação, né? Rodolfo, obrigada pela sua participação, pelo seu Ah, depoimento, nada, meu tá? amor. Tchau, tchau. Eu gostaria de dizer também que a Prefeitura do Rio, quem conhece, é uma prova, não é muito difícil passar, muito difícil. A nossa professora de biologia, Michele Carvalho, ela também vai entrar agora na convocação, passou em 6º lugar. Fiquei muito feliz por ela. Na próxima convocação do Rio, ela vai entrar. E, assim, é um dos melhores dias da vida, o dia que seu nome sai no Diário Oficial, principalmente quando é sua primeira matrícula. Uma outra coisa que eu queria perguntar, eu vou comentar, depois eu vou perguntar para eu poder passar a palavra para o Arildo, para ele explicar para vocês a questão da legislação educacional. Gente, olha só, quem não tem título, procure ter. Título faz toda a diferença na hora de você subir na classificação.
a ponto de, às vezes, as pessoas perderem 10 posições, conseguirem 5 posições, qualquer posição que você consiga por causa do título, vai ser muito favorável a você. Isso está fazendo muita diferença, porque hoje o concurso é guerra, tá? É muito concorrido mesmo, e assim, quem está lá em cima é aquele que quase está gabaritando a prova, então você precisa trabalhar muito para isso, só que isso, o Rodolfo, inclusive, é um rapaz que ele conseguiu, eu acho ele tão inteligente, que ele é excelente em matemática, né? Que ele conseguiu, acho que a prova de Rio das Ostras, se não me engano, todos esses concursos que ele relatou agora, até esses concursos que ele fez até 2019, se não me engano, né, Rodolfo? Ele não tinha título, então ele conseguiu a classificação sem título. É muito difícil acontecer, né? Porque hoje a maioria tem título. Agora, pós. Faz uma pós. Pois faça uma pós à distância, presencial, o que vocês puderem, porque isso mas não agrega dê mole muito. que eu dei, tá? Façam, por favor. Eu tive que estudar, assim, às vezes você, é óbvio, todos temos que estudar, mas eu tive que contar também um pouquinho com a sorte dos outros candidatos não terem títulos fortes para poder me passar, porque senão eu ia ficar fora das vagas real, entendeu? Graças a Deus dependendo da deu carreira, tudo certo, né? Junto. Graças Com a Deus. certeza, deu tudo certo. Isso aí é importantíssimo. Uma outra coisa que eu queria perguntar aqui, se tem alguém fora da área da educação nessa mentoria. Alguém que tenha interesse em outros cargos que não sejam... Sandra, pode falar, pode abrir o microfone, gente, para falar, quem quiser falar. Sandra e Thaís estão com a mãozinha levantada. Alguém quer falar? Deve ser por engano. Pode ser. Não, só para saber, porque a gente também está querendo agora abrir turma. Também levantou a mãozinha, Poliana. Quem? A Poliana. Poli, quer falar? A Juliana, área da saúde. Área da saúde. Então, nós estamos querendo implantar no nosso curso duas turmas, tá? Uma da Polícia Civil, da Polícia Militar, cismei com Polícia Civil, vai abrir concurso para PEMERGE, e de repente vocês conheçam alguém que tenha interesse, e da saúde também, nas próximas semanas, vamos ver o que a gente consegue aí, tá? Só para saber se tinha alguém aqui, se era todo mundo da educação mesmo. Gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar a palavra... eu só tenho alguma coisinha para comentar mais, eu prometo que é o último. Deixa eu ver aqui. Priscila, deixa eu falar só uma coisa, só para fazer um peixe aqui, fazer um peixinho para poder fazer uma divulgação. Olha, gente, excelente a aula de história de município de Priscila. Fazer que eu e Mariá, assim, arrebentou pra gente essa situação para Cabo Frio, foi ótimo. Agradeço. Para a Giovana também assistiu às aulas, então foi maravilhoso. Ela só tem que melhorar nas outras coisas, mas pelo menos história deu para salvar lá na hora. Mas é assim, é o processo, né? Casimiro tá aí, Giovana vai, ó. Obrigada pelo elogio, fiquei muito feliz. Nada. Deixa eu abrir aqui eu nunca sei o que é ser um separador sem uma janela, gente, só um minuto. Aí eu coloquei aqui no slide uma última coisinha aqui que eu queria compartilhar com vocês, que é por que eu vou estudar no curso. Tá, mas eu tô fazendo essa mentoria, essa menina tá falando a beça aí, tá, e o que diferente tem que o curso pode me ajudar? Ele vai dar um embasamento prévio para você desenvolver nos seus estudos. Como eu falei, a gente não estuda só durante o período do curso, a gente tem que estudar no todo tempo disponível. Você vai aprender a estudar para você não estudar errado e não acontecer com você o que aconteceu com os candidatos de Cabo Frio, que perderam a prova, porque estudaram errado. Para você aprender a interpretar a questão, interpretou a questão, 50% da tua questão já está garantida. Agora, só o teu conhecimento teórico é que vai trazer o seu X no lugar certo. Compreender os conteúdos que você tem mais dificuldade, porque tem coisas que a gente tem muita dificuldade de entender, mesmo lendo, vendo videoaula. Então, quando eu consigo trocar com o professor, eu vou fazer uma única pergunta, o professor vai dar uma única fala, ele vai falar com uma frase, que aquilo ali vai fazer toda a diferença no seu aprendizado, tá? Peraí. Eu vou passar a palavra agora para o professor Arildo Amaral, e ele vai dar umas dicas para vocês, que na verdade o objetivo da mentoria é motivação, e também direcionar o estudo de vocês, tá? Vamos, Arildo. Ok. Eu só estou respondendo algumas meninas no chat que está perguntando a respeito do concurso de Petrópolis.
a prefeitura lançou uma nota essa semana a respeito da possibilidade de concurso público em 2022, mas ela não mencionou o mês que o edital vai ser lançado, tá? Priscila, a projeção saiu, eu preciso da projeção para olhar. Não, sem problema, é porque deu um errinho aqui. Calma aí, só um minutinho, eu vou projetar E já. SEDUC, nós também estamos aguardando a divulgação do edital para abrirmos turma, tá bom? Bom, como estudar legislação educacional? Esta é uma habilidade essencial para concurseiro que busca a aprovação, visto que todos os certames cobram algum tipo de legislação educacional em seu edital. Confira as dicas. Primeiro ponto, conhecer quais são as principais leis que atravessam o campo da educação. Constituição Federal de 88, noções da Constituição Federal de 88, Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996, Plano Nacional de Educação de 2014, LBI, Lei Brasileira de Inclusão de 2015, entre outras legislações, que, depende de cada edital, de cada banca, porém, de forma especial, essas leis mencionadas aqui hoje caem em concurso público. Então, é muito importante o candidato conhecer essas legislações, ok? Ler o edital. Priscila já falou dessa questão, Viviane também pontuou, o próprio Rodolfo. É de extrema importância o candidato ler o edital, para ter ciência daquilo que de fato será cobrado enquanto conteúdo programático e, sobretudo, enquanto legislação educacional. O edital deve ser sempre o seu principal guia de estudos e preparação. Não só quando o assunto são leis que caem em concurso, como também para todos os parâmetros de seleção. Então, o candidato precisa se atentar à literatura do edital no momento de se inclinar para o seu estudo. Tá? Pode passar, Priscila, por favor. Busque materiais atualizados. Na hora de estudar leis que caem em concursos, é buscar materiais atualizados. Afinal, legislações sofrem modificações com frequência. Professor, em qual site eu encontro as legislações educacionais atualizadas? No site do Senado. Não há outro site para o candidato buscar a lei atualizada que não seja o site do próprio Senado. Lá eu consigo encontrar toda a legislação, sobretudo no que versa às alterações. Então, é muito importante ter atenção nessa questão de legislação atualizada. Estudar a lei seca, ou seja, a leitura integral do texto. Claro, existem algumas legislações, e o curso vai te ajudar nisso, grifando, por exemplo, o que mais cai em concurso público. Se eu pego, por exemplo, o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, tem termo jurídico que não cai em concurso público a nível de educação. O candidato precisa estudar? Não, porque não cai em concurso público. Portanto, o candidato ele precisa entender, dentro desse contexto de legislação, o que é cobrado em cada cargo. Foi o que a Priscila mencionou. Se o candidato vai fazer prova para educação infantil, não vai cair, por exemplo, ensino médio. A reforma do ensino médio de 2017. Pode cair? Pode. É necessário uma lida? Sim, mas não um estudo inclinado sobre aqueles artigos, sobre aqueles incisos, sobre aqueles parágrafos. Porque é necessário o candidato entender o que de fato é cobrado dentro de cada cargo. Agora, por exemplo, pedagogo.
O pedagogo ele precisa saber toda a LDB, porque cai toda a legislação. Técnicos em assuntos educacionais do IFE, cai a legislação na íntegra. Ele precisa saber tudo, sobretudo, educação profissional técnica de nível médio, porque é um instituto que oferece essa modalidade de ensino. Então, o candidato ele precisa entender esses pontos na feitura do concurso público. E o concurso, o preparatório para o concurso, ele te ajuda, né, nessas questões. Eu costumo falar nas minhas aulas que o professor de concurso público, ele dita a pedra. O candidato, ele constrói o caminho. Porque é muito importante, né, essa troca entre professor e aluno. O professor, ele está, né, ditando as pedras, mas é necessário também que o aluno se dedique. No sentido de estudar, de se inclinar sobre o material e dizer, né, se afirmar, eu vou passar, eu vou conseguir, porque eu preciso apenas de uma vaga. Estudar a lei seca, então, significa, né, a leitura, né, do texto na íntegra e resolver exercícios para concurso. É muito importante, né, o aluno estudar a legislação e resolver questões de concurso dentro daquele contexto, né, de legislação que a lei abarca. Arildo, posso dar uma palavrinha sobre isso? Claro. A galera que tem feito os concursos últimos que tem saído, pode observar, o pessoal que está há muito tempo sem fazer concurso, ou o pessoal que já está há um tempinho sem estudar, vou falar uma coisa para vocês, o que tem acontecido nas provas a respeito da legislação. Cai uma vírgula fora do lugar, apenas isso é o erro da questão. Uma vírgula é um exagero, mas uma palavrinha não, por exemplo, inserida lá dentro da redação da lei, aquilo ali anula, né, aquela questão que você considera como verdadeira. Então, você ler a redação da lei faz toda a diferença na hora de você identificar a questão correta naquela atividade, naquela questão mesmo. Na verdade, identificar a opção correta. Vou dar um exemplo para vocês de Cabo Frio. A prova de Cabo Frio, de anos iniciais, caiu sobre uma lei que ninguém esperava, que foi a Política Nacional de Educação. Acho que a nomenclatura é essa, né, Arildo? A Política Nacional de Educação Inclusiva. E eles colocaram, e a Política Nacional de Educação Inclusiva, ela tem o mesmo trecho que tem a Lei de Diretrizes e Bases. Então, e ela colocou esse trecho dessa política, que era a resposta correta, e outros trechos da própria lei também, mas que não faziam relação com aquilo que tinha sido perguntado. Então, eu achei uma questão muito estratégica para eliminar candidato da IBAM. Então, por que o professor Arildo mencionou que é necessário estudar a lei seca? Porque você precisa saber a redação da lei. A lei você não interpreta. Lei você lê, aprende, assimila para fazer a prova. Porque você não precisa interpretar, você precisa interpretar para a sua compreensão. Mas para a prova, você precisa saber a redação seca. Porque muitas bancas estão usando isso dentro da prova de legislação. Vem 4, 5 questões na prova. Isso, Sandra, é legislação educacional. 4, 5 questões na prova, somente com a redação da lei. E se você não souber exatamente o que está escrito na lei, não tiver uma ideia, não tiver lido aquilo ali vai acabar fazendo com que você erre a questão. Perfeito. E aproveitando um pouquinho da narrativa da Priscila, foi o que ela colocou. O que o curso ajuda o candidato? A entender essas palavras-chave, no sentido da interpretação da legislação na feitura da prova. Porque é uma palavra que eles trocam na hora do concurso público. Preferencialmente, exclusivamente, unicamente. Então, essas palavras, o candidato precisa entender na hora da prova. Porque é exatamente essa palavra que a banca troca e o candidato se perde na hora de marcar a alternativa. Ok? Eu acho que é isso, né, Priscila? Não tem mais nada não, né, no slide? Não tem mais nada não. Foram essas diquinhas. Eu não vou me alongar muito, pessoal, porque eu não tô no meu melhor dia, tá? Tô com um pouco de febre, tô com dor no dente, siso que tá nascendo, tá terrível.
Então, eu peço até desculpa por não explorar mais essas questões. Gente, agradeço a presença de todos. Agora eu vou fazer um merchan, né? A gente está com os cursos começando segunda-feira. Galera de Casimiro que está esperando, se sair o edital segunda-feira, já começa as aulas na terça, tá? Então, fiquem atentos aí. É claro que eu preciso formar a turma. E é isso. Muito obrigada. Eliane, quer falar alguma coisa? Pode abrir o microfone, tá? Fica à vontade. Olá, boa noite. Eu queria tirar uma dúvida. Tranquilo? Diga. Eu estou fazendo formação pedagógica em biologia e também estou iniciando uma pós em educação infantil, anos iniciais e psicopedagogia. Eu gostaria de saber se habilita a aula para educação infantil. Qual é a sua formação de ensino médio? Seu ensino médio é formação de professores normal? Formação pedagógica em biologia. Não. Não, mas ensino médio? Estou fazendo licenciatura em biologia. Então a licenciatura em biologia e a pós-graduação, o fato de você estar fazendo a pós-graduação nessa área não te habilita a lecionar nesses anos de escolaridade. Então, para você, por exemplo, se você quiser fazer uma prova para anos iniciais, eu recomendo que você faça um pós-médio, que é um curso de 6 meses, que esse pós-médio, ele ainda, né, a LDB já solicitou que as aulas para os anos iniciais de educação infantil, a longo prazo, essas aulas vão ser ministradas só por profissionais com formação de graduação. Mas até o momento ainda é permitido os concursos, ainda contrato, concurso aqui do Rio de Janeiro, porque pelo Brasil aí é só nível superior, tá, galera? Então, quem só tiver o nível médio, procura o nívelzinho superior. Mas no seu caso, Eliane, você... vou só pedir para você fechar o microfone. Tá dando erro. Você tem que fazer o pós-médio aí de 6 meses para te habilitar a lecionar para essas turmas, tá bom? De anos iniciais e educação infantil. Ah, sim. Esse pós-médio, onde é que eu faço? Priscila, Priscila, posso dar um... Deixa eu só concluir aqui, amigo, rapidinho. O Eliane, o pós-médio é um curso técnico, tá? Então, você vai procurar numa escola de curso técnico. Então, você tem que procurar uma escola que ministre essas aulas, que geralmente dura de 6 meses a 1 ano, para te habilitar a essa nova atividade, tá? Pode falar, Rodolfo. Desculpa te interromper. Então, muito obrigada, hein? O que a Priscila falou. Nada. Para Eliane, eu fiz isso, né? Tá baixinho, amigo. Prefeitura do Rio. Para poder tomar posse na Prefeitura do Rio, eu fiz exatamente isso. Só que eu não fiz o pós-médio como a Priscila indicou. Você tem 2 alternativas, ou fazer o pós-médio, ou fazer uma complementação pedagógica em pedagogia, que foi o meu caso. Ah, sim, boa. Complementação pedagógica em pedagogia e consegui tomar posse na Prefeitura do Rio, para anos iniciais. Não tinha pensado nisso, é verdade também. Essa complementação pedagógica, ela geralmente dura 1 ano, 1 ano e meio, dependendo da instituição. Então, uma coisa que você pode fazer, a complementação pedagógica em pedagogia, é uma boa também. Mas ela só pode fazer a complementação depois que ela terminar a biologia. Exato, é verdade. Ela ainda não é formada em biologia. Ah, tá. Agora entendi. Está em beleza. processo de formação. Entendi. Isso aí. Então tá completa, a informação está completa. Enquanto você não tem a graduação completa, você pode fazer o pós-médio para adiantar, paralelo à sua graduação. E quem já tem a graduação completa e não está habilitado ainda, pode fazer a complementação pedagógica em pedagogia. Mas alguém levantou a mão. Pode abrir o microfone, gente, por favor. Sou eu, Ana Maria. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu tenho uma pós em gestão. Ela já me habilita para eu tenho formação e curso normal e eu tenho pedagogia. Então, essa pós que eu tenho em gestão, ela já me ajuda em relação a esses concursos que eu estou tentando, né? Tá. Assim, o fato de você já ter o normal e você ter a pedagogia já te habilita a trabalhar na área da educação como um todo, né? A maioria dos cargos do magistério. Assim, na questão da pós, ela já me ajuda com o título, né? A titulação. Com certeza. Com toda certeza. Isso aí não tenha dúvidas. Olha, geralmente, uma dica que eu dou para vocês é o seguinte: tem concursos
que aceitam 2 pós-graduações e tem concursos que aceitam 3. Eu recomendo que vocês façam 3, que tenham no mínimo 3, para que essas 3 pós que vocês fizeram ou estejam fazendo possam agregar cada vez mais pontos dentro do concurso que você está fazendo. Estou fazendo uma em arte e outra em educação especial. Isso aí. Por exemplo, Casimiro de Abreu vai sair agora, o edital que saiu anterior, para quem vai fazer anos iniciais, é uma pontuação de graduação, porque o nível é médio, e 2 pontos de pós-graduação. Então, por exemplo, a pessoa que tem essa formação, ela já sai com 3 pontos na frente de todo mundo que não tem, entendeu? E isso é muita coisa. Como eu falei, concurso é ponto a ponto, tá? Mais alguém, gente, quer falar? Vamos conversar, gente. Fala, Ana Maria. Eu fiz a formação de professores e fiz uma licenciatura em artes visuais. E fiz a pós-graduação em arte-terapia. A arte-terapia habilita, você já me respondeu até a pergunta da menina anterior, que precisa de 2 ou 3, né? títulos, né? É o Aí ideal, a no caso. arte-terapia, ela me habilita Eu acredito que não. Na pontuação? Não, porque eu creio que não, isso é uma coisa que é muito particular da banca, mas a pós-graduação que é válida é qualquer pós-graduação na área da educação. Então, por exemplo, se você... quem falou foi Ana Maria, né? Ana Maria falou que está fazendo uma pós-graduação em educação especial, certo? Mesmo que ela esteja fazendo concurso para educação infantil... Não, eu fiz a Unopar, eu fiz a licenciatura em artes visuais. Não, mesmo assim. Eu fiz também a pós em arte-terapia, porque eles pedem arte-terapia nas escolas, nos concursos. Teve um concurso aí que pediu, até de, não sei se foi, eu esqueci agora exatamente, mas teve um concurso que pediu arte-terapia também nas escolas. Por isso que eu fiz. Então, respondendo a pergunta do Felipe, sim, habilita, tá? Eu não consigo ler e falar ao mesmo tempo, gente. Depois o Arildo Valendo vai respondendo pra gente. Depois ele abre o microfone para falar. Depende muito do concurso público, depende muito da banca. A banca que vai analisar essa questão. Eu acho que não, porque não está vinculado diretamente à educação. Eu estou falando, inclusive, a questão da neuropsicopedagogia. Depende muito da banca. Entendeu? Porque, por exemplo, se você está concorrendo a um cargo de educação infantil, você não vai trabalhar diretamente com a neuropsicopedagogia, de acordo com a interpretação de algumas bancas. Então, tudo vai depender da banca. A minha orientação, sempre que alguém me pergunta, é a seguinte: faz uma pós na área de educação especial. Educação especial, ela é transversal a todos os cargos. Entendeu? Eu não gosto. Ok, mas por questão de título, é a melhor pós-graduação que tem. Não tem como a banca negar a pós-graduação. Entendeu? Depende da banca, Felipe. Eu já vi casos que a banca não aceitou psicopedagogia como título, porque não está ligado diretamente ao cargo. Entendeu? Mesmo sendo psicopedagogia clínica e institucional. Então, depende muito da interpretação da banca, que é algo subjetivo. Tem mais algumas perguntas? A Ana Maria, você compreendeu o que a gente também tinha falado, Ana Maria? É mais ou menos, porque quando eu fiz o processo seletivo de Búzios, pediu, que é educação, que hoje eu trabalho lá, no processo seletivo como arte, eles fizeram também a parte da arte-terapia. Teve a parte da arte-terapia dentro da educação. Eles aceitaram, no caso, a sua pós, né? Eu acho que depende muito. Eu acho que depende muito. Por exemplo, se for educação infantil, eu acho que não tem relevância, na minha opinião. Mas pode ser que a banca aceite. Então, assim, o interessante numa situação dessa é você mandar um e-mail para a banca e eles te informam isso antes do envio do título, porque é um custo o envio do título, né? Eu vou dar um exemplo do que aconteceu comigo em um concurso de orientador educacional. Eu já fui concursado como orientador educacional de uma prefeitura. No momento de mandar o título, eles não aceitaram a minha pós em orientação educacional. Eu tenho pós em orientação educacional e supervisão escolar, porque eles falaram que era pré-requisito. O que eu fiz? Eu entrei com recurso de acordo com o último decreto, a última legislação
que fala sobre o curso de pedagogia de 2006, que todo pedagogo já sai da graduação habilitado nessas áreas de gestão. Aí mandei, fiz um recurso, eles aceitaram a minha pós. Então, depende muito da banca. E depende do candidato, né, no sentido de fazer um bom recurso para recorrer a essas questões burocráticas da banca. Então, a gente vai recorrendo. Porque, né, a gente aqui fala uma coisa, a banca pode interpretar de forma diferente. Então, assim, não há uma verdade pronta nesse sentido de aceitar ou não uma determinada pós-graduação, porque tudo depende da banca. Uma verdade absoluta, né? Respondendo aqui a pergunta da Suzana, sim, o curso de orientador social começará na segunda-feira, tá? Esse curso vai abarcar, como todos os outros, todos os conteúdos do edital. Fernanda, Arildo, vou ler para você responder, tá, Arildo? Tenho pós em psicomotricidade e outra na área da educação especial inclusiva. Essa pós habilita na área da educação? Se for com ênfase em educação, sim. Certo. Eu acredito que sim também. Tem o nome educação, eles logo já entendem que está fazendo relação com a educação, entendeu? Porque o que eles fazem? Eles olham também o histórico da pós, entendeu? Se tem disciplina interdisciplinar ou que tem ligação com a educação, eles aceitam. Agora, se não tem, eles não aceitam. A Thaís perguntou o seguinte, ó. Eu tenho pós-gestão escolar integradora com ênfase em administração escolar, orientação, supervisão e permissão. Será que é ruim? É maravilhoso, né, na verdade. Abarca tudo. É uma pós que você pode fazer concurso para inspeção, supervisão, orientação, tudo que que tiver aí de cargo técnico, até para secretário escolar você pode fazer. Neuropsicologia, Arildo, em aplicada educação, será que podem aceitar? Pós? Eu acredito que sim, né? É o que eu estou falando, gente. Vai depender muito da banca. Show. Entendeu? Então é isso, gente. Milena deu um depoimento aqui, ela já tinha até falado comigo mais cedo, que troca as questões, mas agora ela não vai fazer. Falei que a vida dela agora vai mudar, que agora que ela é aluna do Realize, ela não vai mais marcar a questão errada. Gente, alguém mais quer perguntar alguma coisa? Eu quero deixar uma boa noite e agradecer, tá? Nós é que agradecemos. Vocês têm nos ajudado muito. Muito obrigada. Boa noite. Gente, muito obrigado. Faça inscrição nos nossos cursos, tá? Para vocês passarem na prova, que eu quero colocar a foto de vocês lá no nosso Instagram. Vamos estudar, gente. Muito obrigado pela presença de todos, Rodolfo. Obrigada, Viviane, também, que participaram aqui com a gente. Tá bom? Boa noite. Obrigada a todos. Tchau, tchau, gente. Obrigada.